tópicos difíceis em fisicoquímica, hidrólise de sais. Vamos dar início agora às nossas questões de cálculo do pH e do pOH em soluções salinas, em soluções onde ou o cátion, ou o ânion, ou os dois provenientes de um sal sofrerão hidrólise. Então, observe essa questão de número 7. Calcule o pH de uma solução 0,36 mol por litro de acetato de sódio. Aí ele dá o Ka, que é a constante de ionização do ácido acético, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Ele dá também aí algumas informações que você poderá precisar, como por exemplo o logaritmo de 1,4, que é 0,15, e a raiz quadrada de 1,98, que é 1,4. Então qual é o primeiro passo? Você tem a molaridade do acetato de sódio. Você já sabe que essa solução vai ficar básica, porque vem de uma base forte e um ácido fraco. Falando da hidrólise, somente o acetato sofrerá hidrólise. Então, o íon que te interessa aí é o ânion, o acetato. O íon sódio não te interessa. Ele vai ficar apenas solvatado na água. Já o acetato sofrerá hidrólise. Então, você tem que encontrar quanto é a concentração do acetato em mol por litro. Para isso, você vai dissociar o sal. Como esse sal se dissocia produzindo um acetato e um sódio, vai ficar bem fácil você encontrar a concentração em mol por litro do acetato. Aí você fará a hidrólise dele. Vamos fazer isso. Essa é uma questão de cálculo do pH a partir da concentração em mol por litro do sal. E o ânion é que sofrerá a hidrólise. E ele dá o Ka, que é a constante de ionização do ácido acético. Vamos fazer a dissociação do acetato de sódio. Ele se dissocia completamente, é um sal solúvel. No entanto, só o acetato sofrerá hidrólise. Dissociar é uma coisa, sofrer hidrólise é outra. Como a proporção é de 1 para 1, como a molaridade do sal é 3,6 vezes 10 a menos 1, a molaridade do sódio e do acetato também será 3,6 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Esse ânion é o que nos interessa. Vamos agora fazer a hidrólise do acetato, sabendo que a sua molaridade inicial é 3,6 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Fazendo a hidrólise, o acetato funciona como uma base de bronze, recebe o H+, transformando-se em ácido acético, e ocorre a liberação da hidroxila. É essa hidroxila que deixará a solução básica. Então, na temperatura de 25 graus Celsius, nós já sabemos que o pH vai ser maior do que 7, já que a solução vai ficar básica. Então, vamos fazer aquela tabelinha que você aprendeu no nosso módulo anterior, no módulo de pH. Então, a molaridade do acetato no início é 3,6 vezes 10 a menos 1 mol por litro. A molaridade dos produtos no início é 0. Como nós não sabemos o grau de hidrólise, nós não sabemos quanto do acetato sofre hidrólise. Nós temos a constante de ionização do ácido. Então, vamos dizer que X mol por litro do acetato vai sofrer hidrólise. Como a proporção é de 1 para 1, os produtos também vai ser X. Cada um dos produtos é X mol por litro. Na linha equilíbrio, não esqueça que no reagente a gente subtrai, nos produtos a gente soma. Tinha 3,6 vezes 10 a menos 1, reagiu X. Então, no equilíbrio é 3,6 vezes 10 a menos 1 mol por litro. O produto é X, tinha 0, produziu X. Então, no equilíbrio agora, X mol por litro. Do mesmo jeito, a hidroxila tinha 0, produziu X, X mol por litro. Só que agora surgiu uma novidade que não existia no módulo anterior. Por quê? Porque para perceber se esse X pode ou não ser desprezível, você precisa do Kb do acetato. A constante de hidrólise do acetato, que a gente pode representar por KH, aqui também pode ser chamado de Kb, porque o acetato está funcionando como uma base. Só que ele não te deu o Kb do acetato. Ele deu o Ka do ácido acético. Então, nós estamos diante de uma dificuldade que não existia no módulo de pH. Que dificuldade é essa? Você, para resolver essa questão, você precisa do Kb do acetato.
da constante de hidrólise do acetato. Mas ele não te deu o Kb do acetato, ele te deu o Ka do ácido acético. É muito comum isso. É muito difícil numa prova ele dar a constante de um ânion ou de um cátion. Ele dá a constante da espécie neutra. Por isso que na prova não veio o Kb do acetato, que é a constante de hidrólise do acetato. Nesse caso, a constante de hidrólise pode ser chamada de Kb, porque o acetato está funcionando como uma base de bronze. O que veio na prova foi o Ka do ácido acético. Então, como descobrir a partir do Ka do ácido acético o Kb do acetato? Tem aluno que é ingênuo, já pegaria o Ka do ácido acético e ia substituir aqui. Não pode. O acetato é o Kb. Você não pode pegar o Ka do ácido acético e substituir aqui. Então, como encontrar? É o que eu vou te ensinar agora. Isso que você vai aprender já vai servir para todas as outras questões de hidrólise de sais. Como, tendo o Ka, encontrar o Kb, ou o contrário, tendo o Kb, encontrar o Ka. Vamos aprender. Eu vou partir aqui, ó, do ácido metanóico. É um exemplo, teoria, que eu vou lhe ensinar. Ionização do ácido metanóico. O ácido metanóico se ioniza, ele funciona como um ácido do H+ para a água, produzindo H3 ou mais, e o metanoato, também chamado de formiato. Vamos escrever o Ka, que é a constante de ionização desse ácido. É a molaridade dos produtos sobre a molaridade do reagente. Ok, aqui o Ka. Vou agora fazer, ó, a hidrólise do metanoato. Aqui, ó, o metanoato agora funciona como uma base. Ele recebe o H+ da água, produz o ácido metanóico e libera hidroxila. Vou escrever o Kb do metanoato, que também posso chamar de KH, que é a constante de hidrólise do metanoato. Ok? Então está aqui o Ka, que é a constante de ionização do ácido metanóico, ou ácido fórmico, e está aqui o Kb, que é a constante de hidrólise do metanoato, ou formiato. Eu vou agora, ó, somar essas duas reações. A ionização do ácido metanóico com a hidrólise do metanoato. Aí, a ionização do ácido metanóico, a hidrólise do metanoato. Dá para cancelar, ó, metanoato com metanoato, ácido metanóico com ácido metanóico. O que é que sobra? 2 mols de água, produzindo H3 ou mais e o H-. Ou seja, isso é a autoionização da água. Conclusão: se você soma a reação de ionização do ácido metanóico com a hidrólise do metanoato, a reação resultante é a hidrólise da água. Quando a gente soma duas reações, a gente tem que multiplicar suas constantes de equilíbrio. A primeira constante de equilíbrio é K, a segunda constante de equilíbrio é Kb. E a reação global é Kw, porque é a ionização da água. Então você vai chegar numa conclusão extraordinária, que o Ka vezes o Kb é o Kw. Vou mostrar isso matematicamente. Quando a gente soma duas reações, a gente multiplica as constantes de equilíbrio. Então vou multiplicar o Ka vezes o Kb. Ka, que é o produto sobre os reagentes da primeira reação. O Kb, que é o produto sobre os reagentes da segunda reação. Está aqui o produto do Ka vezes o Kb. Dá para simplificar, ó, o metanoato e o ácido metanóico. Então, Ka vezes o Kb é H+ vezes o H-. O Ka vezes o Kb é o Kw. Aquilo que já dava para deduzir aqui pelas próprias equações. A primeira equação é Ka, a segunda equação é Kb, a equação global é Kw, que é a autoionização da água. Então, Ka vezes o Kb é o Kw. Quando a gente soma reações, você multiplica as constantes de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio da primeira reação vezes a constante de equilíbrio da segunda reação é o Kw. Conclusão: se eu tiver o Ka, dá para encontrar o Kb, porque o Kw a 25 graus Celsius é 10 a menos 14. Do mesmo modo, se eu tiver o Kb, dá para encontrar o Ka, porque o Kw a 25 graus Celsius é 10 a menos 14. Então, a partir de agora, sempre que você tiver o Ka e precisar do Kb, você encontra. Sempre que você tiver o Kb e precisar do Ka, você encontra. Ok?
Vamos fazer isso? O Ka vezes o Kb é o Kw. Já vou lhe ensinar antes uma outra coisa que você vai precisar em módulos de tópicos difíceis em físico-química, módulos posteriores, cursos posteriores, por exemplo, em solução tampão. Você vai precisar muito disso que nós vamos deduzir agora. Nós acabamos de deduzir que o Ka vezes o Kb é o Kw. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar menos log de um lado e do outro. Então, menos log de Ka vezes Kb é menos log do Kw. Nós sabemos que o logaritmo de um produto eu posso transformar numa soma de logaritmos. Então, vai ficar menos log de Ka mais menos log de Kb. O que é menos log de Ka? Você já estudou isso, é pKa. O que é menos log do Kb? É pKb. E agora, o que é menos log de Kw? É o pKw. É o produto do Kw. É o potencial do Kw. Então, vai ficar menos log de Ka, pKa, menos log de Kb, pKb, e menos log de Kw, pKw. Então, outra dedução importantíssima. O pKa mais o pKb é pKw. Se for 25 graus Celsius, menos log de Kw, o Kw é 10 a menos 14. Menos log de Kw vai ser 14. Então, o pKa mais o pKb é 14 na temperatura de 25 graus Celsius. É bom também saber isso, ok? Então, o pKa mais o pKb é pKw e o Ka vezes o Kb é Kw. A 25 graus Celsius, o Ka vezes o Kb é 10 a menos 14 e o pKa mais o pKb é 14. Voltando para a nossa questão, ele deu Ka do ácido acético. Eu preciso do Kb do acetato, que é a constante de hidrólise do acetato, para poder resolver aquela questão. Então, nunca, ou pelo menos quase nunca, você vai ter a constante do ânion ou do cátion. Você vai ter do ácido da base. E aí você vai precisar desse conhecimento que você acabou de adquirir. Como encontrar o Kb do acetato? Ora, o Ka vezes o Kb é Kw. O Ka vezes o Kb é 10 a menos 14 a 25 graus Celsius. Substituindo o Ka por 1,8 vezes 10 a menos 5, você vai encontrar Kb. Em outras palavras, ó, o Kb é o Kw dividido pelo Ka. O Kb é 10 a menos 14 dividido pelo Ka, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Fazendo essa divisão, dá 0,55 vezes 10 a menos 9. Em notação científica, 5,5 vezes 10 a menos 10. Então, Kb, 5,5 vezes 10 a menos 10. Agora, você pode verificar se pode simplificar ou não. Vamos multiplicar 400 vezes Kb, você já aprendeu isso no módulo anterior. 400 vezes Kb, 400 vezes 5,5 vezes 10 a menos 10. Dá 2.200 vezes 10 a menos 10. Fica 2,2 vezes 10 a menos 7. Isso é muitas vezes menor do que 3,6 vezes 10 a menos 1. Então, você pode simplificar. Então, você pode dizer que 3,6 vezes 10 a menos 1 menos x é 3,6 vezes 10 a menos 1. É isso que eu vou fazer. Ok? Então, escreve a constante de hidrólise do acetato, que também pode ser chamado de Kb. É importante que você vai perceber que a constante de hidrólise, nesse caso, como é o ânion que está funcionando como uma base, você pode chamar a constante de hidrólise de Kb. Quando for o cátion que sofre hidrólise, você vai poder chamar a constante de hidrólise de Ka. Então, pega lá a molaridade dos produtos sobre a molaridade do reagente. Substituindo os produtos x e x, e o reagente, que é a molaridade do acetato, é 3,6 vezes 10 a menos 1, porque a gente simplificou. Então, vai ficar x ao quadrado, é 19,8 vezes 10 a menos 11. 3,6 vezes 5,5 dá 19,8. 19,8. Vamos transformar isso aqui numa potência de 10. Pá. Vou diminuir o número, vai ficar 1,98. Vai aumentar a potência, vai ficar 10 a menos 10. O x é a raiz quadrada de 1,98 vezes 10 a menos 10. Ele deu, sim, o valor da raiz quadrada de 1,98, que é 1,4. E a raiz quadrada de 10 a menos 10 é 10 a menos 5. Então, está aí a concentração de x. Em outras palavras, está aí a concentração em mol por litro da hidroxila no equilíbrio, que é 1,4 vezes 10 a menos 5. Agora, dá para encontrar o pOH. Você já sabe que o pOH vai ser 5 menos log
de 1,4. Vamos confirmar isso. Substituir na definição do POH, que é o logaritmo do inverso da concentração de OH-. A concentração de OH- é 1,4 vezes 10 a menos 5. Passo para o numerador só a potência de 10, que fica positiva. Vou transformar essa divisão numa subtração de logaritmos. Log de 10 à quinta menos log de 1,4. O log de 10 à quinta é 5. E o log de 1,4 ele deu na questão. É 0,15. Então vai ficar 5 menos 0,15, que dá 4,85. Se o POH é 4,85, o pH é 9,15. Porque a soma do pH com o POH é 14 na temperatura de 25 graus Celsius. Como a gente já sabia, o pH tinha que ser maior do que 7. Deu 9,15, porque no acetato de sódio, somente o acetato sofre hidrólise, liberando íons OH-, deixando a solução básica. Então, pH dessa solução, 9,15. Você acabou de descobrir como encontra o pH de uma solução salina. Ele não pediu, mas vamos nos acostumar a calcular o grau de hidrólise. O grau de hidrólise, que a gente chamava de grau de ionização, agora é grau de hidrólise. Você pega o número de mols ionizados sobre o número de mols inicial. Não esqueça que o X deu 1,4 vezes 10 a menos 5. Então, você vai dividir 1,4 vezes 10 a menos 5, que é o que reagiu, ou ionizados, sobre o inicial, que é 3,6 vezes 10 a menos 1. Dividindo 1,4 vezes 10 a menos 5, que é o que reagiu, sobre o inicial, que é 3,6 vezes 10 a menos 1, fica 0,39 vezes 10 a menos 4. Aumentando, 3,9, diminui a potência, vezes 10 a menos 5. 3,9 vezes 10 a menos 5 é o grau de hidrólise, extremamente pequeno. Por isso que a gente pode simplificar desprezando esse X da subtração. Em porcentagem, fica 3,9 vezes 10 a menos 3% o grau de hidrólise. Porque 10 a menos 2 é por cento. Então, está aí o pH, o POH, o grau de hidrólise. Você acabou de descobrir tudo isso em soluções salinas. Voltamos já para uma questão semelhante para você treinar, que é a questão de número 8.